Eu pedi para anunciar o Gustavo, porque... Por favor, você pode mostrar. Eu pedi para anunciar o Gustavo, porque eu acho que esse é um momento áureo desse nosso encontro. A gente tem que ser excepcionais acupunturistas, a gente fala que tem que fazer acupuntura com amor, com coração, com o Shen. A gente fala que é necessário fazer o bem sem olhar a quem. Mas eu tenho um privilégio que eu acho que é maravilhoso. Através do Dr. Evaldo, eu tive a oportunidade de conhecer o Gustavo. E a oportunidade e o orgulho de me tornar amigo do Gustavo. O Gustavo é uma pessoa que passa, às vezes, uma vez eu liguei para o Gustavo estava na Rússia. Outra vez eu liguei para o Gustavo, ele estava a caminho da China. Outra vez eu liguei para o Gustavo, ele estava nos Estados Unidos. Outra vez... Então o Gustavo tem uma agenda muito ocupada. E por um ato de gentileza, de devoção, generosidade e de amor à causa, o Gustavo aqui está conosco, nos oferecendo um momento que vai marcar na mente e nos corações. Então abram seus corações e mentes para escutar o grande mestre Gustavo. Meus queridos, por favor, descontem a generosidade dos olhos de um amigo que me vê muito melhor do que eu posso ser. É assim que Nilcinho fala de quem ele tem no coração. Já não sei mais quantas décadas desde que primeiro estive num congresso da ABA. Éramos bem mais jovens, o meu querido Dr. Evaldo e eu. E hoje olho em retrospectiva o privilégio que tenho de estar aqui. Nilcinho foi quem escolheu o tema para esse encontro. E esse tema foi o I Ching na vida diária. Quero então convidá-los para uma viagem que começa no interior do ideograma I, que nomeia o livro. Esse ideograma normalmente é traduzido por mutação, mas quando entramos na estrutura do ideograma, duas palavras a China foi ao longo do tempo repetindo como sendo as estrelas guias para a compreensão do que significa mutação na maneira de ver o mundo que se inaugurou na China mais de 3 milênios atrás. Nós não sabemos até onde remonta uma tradição que se perpetuava de forma oral. Não existia livro algum nos primórdios do I Ching. Existiam apenas linhas traçadas, superpostas, em conjuntos de 3 e de 6, que hoje chamamos de Qua, trigramas e hexagramas. Só existiam durante uma extensão muito longa de tempo desconhecida na duração precisa, que gerações passavam umas às outras, com estas linhas traçadas, aclarando o mundo, aclarando a vida. Pois muito bem.
Agora eu gostaria de lhes pedir licença para contar um episódio que ocorreu a um jovem na década de 70, um jovem que atendia pelo mesmo nome que eu. E este jovem era um professor recém-formado que recebia a visita de um grande pintor coreano. O jovem foi informado de que este grande pintor de Sumie, o nome japonês daquelas pinturas monocromáticas em que se usa uma tinta parecida com nanquim sobre papel de arroz. Mas o jovem foi informado, antes que o professor chegasse, que esse professor tinha sido reitor de uma das principais universidades na Coreia do Norte antes da guerra. Este homem, já de alguma idade, chega e eu deparo com um cavalheiro de muita cultura e de muita simplicidade. Chegamos a um dos dois termos que eu havia mencionado em relação ao ideograma I. Mutação, dizem os chineses, e repetem ao longo dos milênios, é o fácil e simples. Este ex-reitor era um homem de enorme simplicidade e de muito fácil acesso. Eu o encontrei às 8 horas da manhã, quando começava a primeira aula que ele deveria dar. Na sala, depois de expor aos alunos sobre a tradição do Sumie, em que se pinta com esta tinta nanquim sobre papel de arroz, e como não havia nem a tinta nem o papel, ele disse: bom, vamos fazer com giz sobre um quadro verde. E começou a pintar maravilhas, coisas extraordinárias. E no momento em que acabava de pintar e estávamos todos extasiados, ele rapidamente, simplesmente, passava o apagador. E eu pensava na esvanecência da vida, das formas, dos seres, a brevidade do tempo. Pois, muito bem. Terminou a parte da manhã, fomos almoçar. Havia um pequeno intervalo antes da aula da tarde. E foi neste intervalo em que eu convidei o professor e o tradutor que estava conosco para irmos ao departamento de filosofia. Sentamos, aquele jovem professor recém-formado, e fez-se silêncio durante um hiato de tempo. Este silêncio foi rompido quando o professor Lee disse: diga a este rapaz, ele falou ao tradutor, diga a este rapaz que eu fiz uma consulta ao Xin sobre ele, e eu gostaria então de dizer a ele o que o Xin disse. E teceu considerações que para aquele jovem, naquele momento de sua vida, eram muito surpreendentes. Muito surpreendentes. Tão surpreendentes que até isso. Ao final destas considerações, o jovem perplexo disse: por favor, eu conheci o professor Lee hoje às 8 horas da manhã, quando nos encontramos aqui na universidade. Nunca o tinha visto antes, nem ele a mim. Eu estive com ele ininterruptamente desde as 8 horas da manhã até agora. Por favor, pergunte ao professor Lee quando foi que ele fez essa consulta ao Xin a meu respeito. O professor Lee, ao ouvir a pergunta daquele jovem,
riu e disse o seguinte: livro e varetas é para principiante. Depois de mais de 40 anos estudando o I Ching, nós consultamos o I Ching assim. Quando entramos nesta sala, aquela montanha ali estava ainda com luz do sol do lado de cá, que é o oeste. Agora, a luz já se moveu. Isto forma o trigrama tal. E, consequentemente, o trigrama que existia antes era tal. O resultado é o hexagrama tal, que significa o seguinte: quando ele termina de dizer o que significava aquele hexagrama, alguém abre a porta. Ele diz: quando a porta se abre é o trigrama tal, a porta fechou é o trigrama tal. Isto significa o seguinte. O professor lia o I Ching no original, onde um dia ele nos foi entregue. Por que eu digo ele nos foi entregue? Porque o I Ching não tem um autor humano. Como vocês sabem, a tradição chinesa atribui os trigramas e os hexagramas a Fu Xi. Depois dos trigramas e dos hexagramas já não é o original. Depois dos trigramas e dos hexagramas, tudo são comentários. Os comentários do Rei Wen, do Duque de Zhou, de Confúcio, tudo são comentários ao original. O original são apenas trigramas e hexagramas silenciosos e que, no entanto, ressoam em silêncio por toda parte, o tempo todo. Não era só naquela sala do departamento de filosofia, quando olhávamos pela janela a montanha na Gávea, no Rio de Janeiro. É aqui, nesta sala. É onde estivermos, porque, recordemos, Lao Tse, quando dizia: os peixes vivem no mar, e tudo o de que precisam é confiar no mar. Os homens vivem no tal, tudo o de que precisam é confiar no tal. Fácil e simples, como ele é em toda parte. Quem foi Fu Xi? Não foi um de nós. Foi um nosso ancestral maior, que os textos descreviam. Era tão alto, Fu Xi, que sua cabeça tocava o céu. Era tão vasto que seu corpo se estendia por toda a terra. Fu Xi é um ancestral espiritual de todos nós, que, por compaixão das pequeninas, frágeis e imperfeitas criaturas que seríamos quando enfim então nascêssemos, apiedando-se de nós, de nossas dores, angústias, legou-nos 64 hexagramas, no interior dos quais o universo inteiro se aclara tão simplesmente, tão facilmente, como quando os olhos, enfim,
se apercebem de que tudo sempre germina na primavera, cresce, se bem cultivado,